Bom, vamos agora falar sobre as atividades parlamentares, porque o vereador questiona o executivo sobre a falta de medicamentos para pacientes que necessitam de suplementação de cálcio e vitaminas D1 e D2. O vereador Rodrigo da Farmadique protocolou o requerimento 609 de 2024, onde solicita ao Executivo informações referente à falta dos medicamentos que auxilia na formação e manutenção da saúde óssea. O parlamentar destaca que foi acionado pelos usuários do Sistema Público de Saúde, que relataram a falta dos remédios nas farmácias dos centros de saúde. Eu tenho recebido queixas direto no meu gabinete, através do WhatsApp também do gabinete, sobre a falta do medicamento chamado carbonato de cálcio. Esse é um medicamento importante, principalmente para a terceira idade, quando tem o problema de osteoporose. E a reposição desse mineral, do cálcio, é muito importante para o tratamento. E com essas pessoas, esses cidadãos têm entrado em contato, eu fiz esse requerimento para questionar a Secretaria de Saúde do porquê da falta, se tem uma previsão já para poder retomar a distribuição normal. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, para os requerimentos de informações oficiais ao prefeito, são aplicados os prazos para respostas previstos na Lei Orgânica do município, que é de 15 dias, podendo ser prorrogado para mais 15. Apesar do Poder Executivo ter o prazo de até 30 dias para fazer a resposta para a gente sobre esse requerimento, esse requerimento começa a tramitar na Secretaria e ela tem que tomar providências. Geralmente ocorre de quando chega a resposta para a gente, esse medicamento já é reposto nas unidades, né? Então eu espero que nesse período de 30 dias seja o suficiente, inclusive, para eles poderem responder, mas também resolver a falta desse medicamento. Rodrigo da Farmadique cita também que fez uma pesquisa no sistema e constatou a falta dos medicamentos em grande parte dos centros de saúde da cidade. Nós temos quase 70 unidades aqui na cidade de Campinas e nós temos recebido a queixa de todos, praticamente de todos eles, até porque existe um sistema informatizado que todo cidadão pode ter acesso, inclusive nós do Legislativo, e nós fizemos uma pesquisa e ele está em falta em todas as unidades. Então por isso que nós estamos agora fazendo esse requerimento, que é um mecanismo legislativo que faz parte da atividade parlamentar para que a gente possa dar essa resposta para a população. A Cozinha Solidária, que funciona atualmente no Jardim São Marcos, em Campinas, inspirou o projeto de lei número 64 deste ano, de autoria da vereadora Guida Calisto, que prevê a criação de um programa municipal de cozinhas solidárias. A vereadora Guida Calisto protocolou na Câmara Municipal de Campinas um projeto de lei que propõe a criação do Programa Municipal de Cozinhas Solidárias, com o objetivo de combater a fome, a desnutrição e promover a segurança alimentar. Segundo a vereadora, a inspiração do projeto partiu da Cozinha Solidária, que funciona no Jardim São Marcos. Bom, esse projeto de lei a gente apresentou a partir, inclusive, de uma experiência que já tem aqui em Campinas, que é a Cozinha Solidária do São Marcos. É uma cozinha que é organizada lá na paróquia do São Marcos, na paróquia do Padre Antônio. É uma cozinha que no período da pandemia chegou a fornecer em torno de 700 refeições dia. Hoje ela fornece em torno de 400 refeições dia. O nosso mandato destinou uma emenda para lá, inclusive, para comprar maquinários, geladeira, fogão, pia, forno. Mas a gente entendeu que esse projeto é tão importante, é um projeto tão válido para a cidade, porque Campinas tem em torno de 90 mil famílias que ainda estão em situação de insegurança alimentar e situação de desnutrição. Então, esse programa, o que ele é? Ele é um programa muito desenvolvido a partir dos ministérios federais, Ministério, né, da Segurança Alimentar, Ministério dos Direitos Humanos, inclusive, no sentido de fazer um apoio entre a sociedade civil e o poder público para que eles possam se unificar e desenvolver essas cozinhas solidárias e oferecer essas refeições para a população em situação de vulnerabilidade, situação de risco alimentar, de risco social, população também em situação de rua.
De acordo com o projeto de lei, o programa de cozinhas solidárias terá 3 eixos fundamentais: a entrega de comida com alto valor nutricional, a geração de emprego e renda e a integração do campo com a cidade. O ponto principal mais forte a gente sabe que é a questão matar a fome, né? A questão imediata. Mas, por exemplo, se a gente consegue consolidar esse programa na cidade, você vai ter que ter pessoas trabalhando ali para fazer, né? Para desenvolver esse projeto. Na cozinha do São Marcos, por exemplo, ela funciona a partir de voluntários. A ideia é essa, também de gerar emprego e renda para quem vai trabalhar nessas cozinhas, né? E essa questão, porque veja, quando você tem cozinhas como essa, você vai ampliar a produção de alimentos. Então você acaba também fazendo com que o pequeno produtor, o produtor rural, o produtor de hortas comunitária, tem um projeto nacional que são dos quintais agroecológico, você pode desenvolver inclusive esse projeto aqui na cidade, que os quintais possam ser quintais produtores de alimentos. Então, esse projeto é um projeto muito amplo, ele não foca somente na questão de fornecer alimento, na questão imediata, que é muito importante, mas ele também vai e alcança outros pontos sensíveis e importantes do nosso município. E o Câmara Educa recebeu alunos do 3º ano do ensino fundamental para uma visita guiada com a participação de vereadores, contação de histórias e a exibição de vídeo. Os estudantes tiveram ainda a oportunidade de propor um projeto e simular uma votação, como acontece nas reuniões ordinárias da Câmara Municipal. O Câmara Educa é um programa da Escola do Legislativo Campineiro, em parceria com o cerimonial da Câmara de Vereadores, que visa aproximar o cidadão das atividades parlamentares e da Casa do Povo. Na última semana, o programa recebeu alunos do Ensino Fundamental 1, com atividades direcionadas para esse público bem jovem, mas muito atento às questões de cidadania. Eu acho que quanto mais cedo a gente começar a mostrar para eles o que é a Câmara, o que é o Poder Legislativo, o que é uma lei, como é que ela é elaborada, noções de direito, de deveres, né? Mais cedo a gente vai começar a formar os nossos cidadãos e mais cedo a gente vai fazer despertar neles o interesse pela política. Para o presidente da Câmara, o programa Câmara Educa é uma extensão do aprendizado escolar. O programa Câmara Educa tem esse papel, mostrar o que é o Poder Legislativo, aproximar a Câmara da sociedade a partir das escolas, e a gente sabe que isso é uma ferramenta pedagógica importante, complementar aquilo que as escolas já fazem por missão, né? Além da formação da educação formal, português, matemática, ciências, histórias, né? Preparar o indivíduo para viver em sociedade é uma missão da escola. Na ocasião da visita, os alunos aprendem de perto as competências do Poder Legislativo, que basicamente cria e aperfeiçoa as leis da cidade, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo, representado pela figura do prefeito da cidade. O vereador Paulo Haddad simulou uma proposição de lei e a discussão em plenário pelos próprios alunos. De cidadania, que foi o que nós fizemos aqui hoje, passando para eles de como a gente constrói uma lei, desde a redação do projeto até a protocolizar esse projeto, passar pelas comissões, vir para o plenário discutir, aprovar. Isso é encaminhado à Prefeitura Municipal para a sanção do prefeito. Para o vereador, o exemplo prático pode dar aos alunos a real dimensão de todo o processo legislativo. É algo que a gente pôde passar para eles, né, essa receita de bolo de como tramitar uma lei, e passei de forma concreta uma lei de minha autoria, que é a lei de banco de ração e utensílio para os animais, que hoje em Campinas é uma realidade, atende famílias em situação de vulnerabilidade, protetores independentes e as ONGs da cidade de Campinas. A desenvoltura dos alunos se justifica pelo estímulo dos professores em sala de aula. A nossa ideia principal é trazer para a vida prática o que as crianças aprendem na sala de aula. Faz muito mais sentido o aprendizado dessa maneira. Então, conhecer a Câmara, conhecer vereador, conhecer como é o trabalho, faz muito mais sentido para o aprendizado. Eles vão levar isso para sempre, né? Essa é a nossa ideia. Os jovens beberam da fonte com exemplos de cidadania e gestão pública
pública na contação de histórias e, quando questionados sobre o que mais gostaram... Não sei, acho que tudo até agora. Da história e de ficar sentado aqui. Da história e... eu acho... de tudo. De tudo. De tudo. E da historinha, o que mais chamou a atenção? Do antigo prefeito e do novo prefeito. E das pessoas. E achou que ser vereador é fácil? Mais ou menos. Não, depende depende o que você... Votar uma lei é fácil? Que ele veio aqui, falou quem que era a favor, quem que era contra e depois tem que ver qual que é a maioria prova. Vocês acharam legal esse exercício? Mas ser vereador não é fácil não, eu acho. Sobre o exercício da atividade parlamentar, a Lorena gostou, mas achou desafiador. Que não é fácil. Depois do plenário, os alunos seguem em visita pela Câmara. Para quem quiser participar do Câmara Educa, é só acessar o site e se inscrever. O Câmara Educa é conduzido pelo cerimonial aqui da casa. Então, a pessoa que tiver interesse pode entrar em contato com o cerimonial, com a coordenadoria de cerimonial. No site, no portal da Câmara, tem o logo do programa Câmara Educa, é só clicar ali, também tem algumas informações, tem os contatos e agendar com o cerimonial. Aí o cerimonial vai saber que público que é, qual a idade, e a gente vai personalizar essa visita o mais adequado possível. Todo o público é bem-vindo. A partir de 4 aninhos a gente atende a criançada da educação infantil a partir de 4 anos, depois Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, universitários e quem tiver interesse. Então, eu costumo dizer que é de 4 até 100 anos. É isso aí, olha, é a Câmara de Campinas aberta a toda a população através do programa Câmara Educa, que abrange aí, como a Daniele explicou aí, olha, desde as crianças que estão ainda no ensino infantil até os adultos que queiram conhecer melhor o funcionamento do Legislativo Campineiro. Vamos falar agora das reuniões que acontecem aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque o vereador Luiz Cirilo propôs um debate sobre a revitalização da região central de Campinas a partir das obras do restauro do solar do Barão de Itapura, que é um prédio histórico já tombado e que sediou aqui na cidade as primeiras instalações da PUC, a Pontifícia Universidade Católica. A reunião foi realizada no plenário do Legislativo e aconteceu na chamada primeira parte. Confira. A primeira parte da 15ª reunião ordinária trouxe um debate sobre a revitalização do centro da cidade. A iniciativa foi do vereador Luiz Cirilo. É na chamada primeira parte, realizada antes de uma sessão ordinária e com duração de 45 minutos, que os vereadores debatem os temas por eles solicitados. Eu tenho trabalhado muito pela revitalização do centro de Campinas. O centro está bonito, mas está muito distante ainda da revitalização. E revitalização é trazer as pessoas de volta. E aqueles que lá estão, dá condições de um uso digno. Precisa ter banheiro público, precisa ter estacionamento. E uma das etapas da revitalização do centro passa também pela restauração do prédio da PUC. O encontro no plenário da Casa de Leis contou com a presença do reitor da PUC Campinas, o professor Germano Rigatti Júnior, o vice-reitor, padre José Benedito de Almeida Davi, da pró-reitora de Inovação, Camila Campos, e da supervisora do Departamento de Projetos da Universidade, Luciana Lopes. A pró-reitora fez uma apresentação sobre o projeto de restauro do solar do Barão de Itapura, prédio que sediou as primeiras instalações da universidade. O solar é um palacete de 227 cômodos em estilo renascentista italiano, inaugurado em 1883. O prédio já teve tombamento decretado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Em novembro do ano passado, a PUC obteve do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, a permissão para captar 48 milhões de reais
para o restauro do solar do Barão de Itapura e o uso ativo do espaço com a implantação de atividades ligadas à arte e à cultura. Então nós estamos começando tratativas com as empresas de Campinas e da região de Campinas e do estado de São Paulo que têm o interesse em deixar sua marca, não é, nesse empreendimento que não é só da PUC, marca a cidade de Campinas. Perfeito. Quer dizer, eu acho que esse é um emblema histórico para a cidade de Campinas. Segundo a universidade, entre os impactos positivos do restauro, destacam-se a geração de emprego nas obras, o retorno das atividades comerciais na região, a valorização imobiliária, geração de atividades de turismo, melhoria da sensação de segurança no centro, a inserção de Campinas no roteiro global dos restauros e a formação de arquitetos especialistas em restauro do patrimônio histórico. E queria dizer que todas as instituições e empresas de Campinas, da região e do Brasil estão convidados a participar desse projeto transformador, porque é um projeto que vem aí transformar, revitalizar o centro de Campinas e deixar Campinas no roteiro nacional, artístico e cultural. Campinas tem história e nós temos que preservar. E a informação que o reitor nos passou é que, restaurando o prédio da PUC Central, volta para o prédio o museu da PUC, o museu da Arquidiocese, que a PUC é totalmente ligada à Arquidiocese de Campinas. Então nós começamos a ter alguns elementos, algumas situações, algumas opções, não só de lazer, mas também como ponto turístico do centro. Para Cirilo, o restauro de prédios históricos e que fazem parte da história da própria cidade já é um primeiro passo para incentivar ainda mais o desenvolvimento e, portanto, revigorar a imagem da área central. E uma gama de comerciantes que ainda estão em busca da tão esperada revitalização. Eles são investidores do centro que ainda acreditam na potencialidade do centro. Vereador Paulo Búfalo realiza seminário sobre deliberações da Conferência Nacional de Educação e Reforma do Ensino Médio. Por iniciativa do vereador Paulo Búfalo, a Câmara Municipal de Campinas sediou em março um seminário sobre as deliberações da última Conferência Nacional de Educação e a reforma do ensino médio. Atualizar sobre o tema, tanto da CONAI, que está muito recente, não tem um mês que foi realizada, né? E com deliberações muito contundentes aí sobre essa questão do ensino médio e sobre os outros níveis de educação. E a segunda é trazer, inclusive, né, para alunos que vão buscar em breve um vestibulinho para uma escola técnica e daqui a pouco um vestibular, o que eles vão encontrar de desafio, né, desafios trazidos por essa reforma do ensino médio, né? Participaram do encontro Daniel Cara, cientista político e professor da Faculdade de Educação da USP, e a socióloga Silva Betrani Sintra, mestra em Educação Pública e professora do Centro Paula Souza. Em primeiro lugar, reforma do ensino médio. Primeiro dizer o que ela é. É claro que a Silvia vai aprofundar muito mais do que eu, mas dizer o que é a reforma do ensino médio e qual é o impacto para a juventude brasileira. Praticamente todos vocês que estudam numa escola de ensino médio sabem que, ou que já passaram por uma escola de ensino médio, sabem que a escola de ensino médio, em geral, tem 6 turmas, a escola regular. Não a escola técnica, a escola regular, a escola mais comum. Para vocês terem uma ideia, é uma composição de escola de mais de 90% das escolas brasileiras de ensino médio. Então, tendo 2 turmas dentro dessa escola, basicamente é primeiro ano A e B, segundo ano A e B, terceiro ano A e B. O primeiro problema da reforma do ensino médio é que ela busca quebrar essa lógica e, ao invés de você fazer o ensino médio comum, com todas as matérias que tem no ensino médio, a partir do segundo ano, para o ensino médio, entre aspas, regular, você escolheria entre 5 itinerários formativos. O estudante teria, hipoteticamente, o direito de escolher entre 5 itinerários formativos. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática, língua portuguesa
e educação profissional. Então seriam 5 possibilidades. Esse momento, para a gente, ele é bem importante, porque quando a gente não ocupa os nossos espaços de fala e não coloca quais são os problemas que o ensino médio público brasileiro enfrenta, a gente deixa que se naturalize, né, nas nossas relações essa desigualdade que é apresentada dentro do ensino médio público brasileiro, mas principalmente a desigualdade entre a educação pública e a educação privada. O estudante de economia da Unicamp, Guilherme Colauto, também participou do seminário. O jovem recém-egresso contou sua experiência com o modelo atual de educação do ensino médio. A gente vê na implementação, tipo assim, tem 3 pontos principais, pelo menos na minha vivência. O primeiro seria que estava como matéria obrigatória o empreendedorismo. Ora, você tira as ciências humanas, você diminui a carga de ciências sociais, você só fala que o aluno tem que estudar português, matemática, assim, um pouco, você tem que saber ler e escrever, fazer conta mais de menos, pincelar o inglês. E aí fala que você tem que incluir nas linguagens noções de sociologia, filosofia, educação física. Na prática, não é isso que acontece. E você vê na matéria do empreendedorismo, você conversa com os estudantes, eles falam, não sei o que eu estou fazendo aqui. Para o vereador, o seminário foi realizado em um momento oportuno devido às mudanças recentes. Nós tivemos uma reforma, né, que causou, na verdade, muitos problemas para o ensino médio no país. Recentemente, estão tendo mobilizações e essa semana foi votado um projeto que recompõe parte do que foi tirado. Mas ainda há muito que caminhar, sobretudo naquilo que é oferecido de fato no ensino médio. A mesa, sem dúvida, né, que é de muita qualidade, mas também com estudiosos, cientistas, pessoas que estão atuando no ensino médio. E por isso considero que o seminário foi positivo para recolocar o tema aqui para a Câmara Municipal. Agora nós vamos falar das reuniões que são realizadas pelas comissões e frentes parlamentares aqui da Câmara Municipal de Campinas. A gente vai começar falando de uma reunião de uma comissão permanente aqui da casa. A Comissão dos Idosos aqui da Câmara realizou a segunda reunião com uma palestra de uma neuropsicopedagoga sobre mulher na melhor idade no século XXI. Na última terça-feira, aconteceu a segunda reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, presidida pelo vereador Jair da Farmácia. Participaram da reunião os vereadores Igor Diego e Marrom Cunha. No encontro, foi discutido e votado o parecer sugerido pelo vereador Rubens Gás, favorável ao projeto de lei número 22 de 2023 e a emenda supressiva de folha 17, processo número 237.585, de autoria do senhor Zé Carlos, que veda a nomeação de agressores de idosos, crianças e adolescentes para cargos em comissão no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Campinas. Como vota, Marrom? Boa tarde, Jair. Boa tarde, Igor. Meu voto é favorável. E você, Igor, como é que você vota? Vereador Jair, gostaria de parabenizar o senhor pela condução dessa importante comissão. O senhor sempre atento às causas dos idosos da nossa cidade. Muito feliz, viu, compartilhar essa bancada com o senhor. É uma honra para mim. Tenho aprendido muito com o senhor. Eu sigo o relator, voto favorável. Obrigado. E eu também voto favorável. A reunião também recebeu a neuropsicopedagoga e psicanalista Rena Wiesel, que fez a palestra Valorizando Experiências, a Mulher na Melhor Idade do Século XXI. Hoje nos reunimos para discutir um tema de extrema relevância, porque vivemos em uma era em que a expectativa de vida está aumentando significativamente em todo o mundo. Mas o que significa essa expectativa de vida aumentando? Então, nós estamos verificando que essa expectativa de vida aumenta
por conta da longevidade e idade, mas o quanto que essa longevidade e idade significa qualidade dessa vida, né? Então, quando a gente fala do idoso, fala da melhor idade, como que a gente pode preparar políticas públicas e o pensar nessa melhor idade para que ela seja realmente a melhor, né? A neurociência, que é um território de estudo meu, lógico que começando o caminho, né, começando os estudos, vai trazer um pouquinho dessa importância, né, da gente preparar esse indivíduo, então, para essa melhor idade. Então, muita discussão sobre o fazer educação inicial dessa criança, preparando ela para a construção de uma vida em sociedade, pensando em todos os elementos cognitivos que vai pertencer a essa preparação dessa criança, mas talvez a gente não se dê conta que é nessa fase que a gente já começa a prepará-la e prevenir elementos que podem conduzir ela a uma velhice com qualidade. Quem também participou da palestra foi o ginecologista e obstetra Eugênio Riani Casanova, que fez suas considerações sobre o assunto abordado. A gente tem políticas públicas de proteção, a gente tem um Estatuto do Idoso de proteção, mas efetivamente precisaríamos de muito mais disso. Precisaríamos, na verdade, uma coisa que outro dia a gente estava comentando, é o cuidar. Não é o cuidado. O cuidado está na lei, está na forma da lei, está na forma do projeto, mas o cuidar é um modo de agir da sociedade. É uma interpretação da sociedade frente ao idoso, frente à criança. Então, uma sociedade que precisa de um estatuto para proteger o idoso, ela já está falha nisso, porque não precisaria de estatuto, não há necessidade. Teria que seja... Então, nisso que a gente estava conversando, né, Riana, sobre a educação, a gente vai conseguir modificar isso com as crianças, né, modificando a formação delas. E na reunião da Frente Parlamentar de Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, a vereadora Paola Miguel recebeu várias sugestões e atividades para o ano de 2024. Foi a primeira reunião da Frente Parlamentar de Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, que tem como presidente a vereadora Paola Miguel. A gente tem visto no Brasil cada vez mais as pessoas tendo acesso a habeas corpus, buscando medicamento. Muitas vezes, quando a gente faz um evento, as pessoas vêm conversar com a gente para poder, inclusive, perguntar, né, se isso é uma opção. Diversas patologias acabam se beneficiando. A gente teve um avanço quando a gente fala da legislação a nível estadual. Então, a gente tem já sancionado uma lei que prevê a distribuição de medicamentos à base de cannabis na farmácia de alto custo. Inclusive, agora, né, as pessoas já podem começar a pedir para 3 patologias apenas: síndrome de Dravet, né, esclerose tuberosa e mais uma patologia. Mas a gente entende que isso é muito pouco ainda, né, pelo tanto de patologia que se beneficia com isso. Segundo a parlamentar, a frente tem também a finalidade de debater outras áreas, como a questão odontológica, a questão veterinária. Tem a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, então também vê, né, na questão têxtil, tem suplementação alimentar que é feito com relação a veganos. A reunião discutiu o calendário de 2024, as atividades que serão realizadas durante o ano. Convidados participaram, debateram o tema e deram sugestões. Uma delas, inclusive, Eric, é fazer uma emenda no artigo 2º para que contemple os óleos full espectro, né, e não só baseado em CBD e THC. As outras coisas, a sugestão da Carminha é que a gente faça um debate sobre o impacto para o SUS Campinas, né, do projeto, então chamando os servidores, trabalhadores, sociedade civil. Trouxe o dado sobre quanto que a prefeitura tem gastado com o CBD, então acho que fazer um novo requerimento de informação para a gente ter isso. O Marcos sugeriu o cultivo via farmácia viva, né, que a gente possa olhar isso. A Paola também sugeriu para que a gente olhe um pouco melhor como que faz a parceria, né, das associações com os municípios.
a Aparecida sugeriu que a gente participe da conferência no dia 6, né, que vai desdobrar no dia 19, e a Adriana trouxe aqui o informe do dia da marcha, né, da maconha, para a gente também levar essa temática. E hoje é dia de reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde aqui na Câmara Municipal de Campinas. E entre as discussões está em votação final o projeto de lei do vereador Nelson Osseri, que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas com duração mínima de 2 minutos na abertura de shows artísticos, musicais, espetáculos teatrais, de dança e outros eventos culturais similares. A proposta estabelece multa no valor de 1.000 a 50 UFICs, unidades fiscais de Campinas, para quem descumprir a regra. O CRI hoje representa o mínimo de R$ 4.665,90 e o máximo de R$ 233.395. De acordo com o projeto, a criação dos vídeos será de responsabilidade dos produtores dos shows e eventos culturais e deverá ser previamente aprovado pelo Conselho Municipal de Entorpecentes. Para se tornar lei, a proposta precisa ser aprovada hoje e sancionada pelo prefeito. Se ela não for aprovada hoje, ela pode ser, talvez aí, depende do que acontecer na reunião também, ser adiada ou até ter um pedido de vistas. Também estão previstos para a votação nesta noite e também em segunda votação os projetos que estavam na pauta da última quarta-feira e que não foram analisados por falta de quórum. Entre elas estão em votação final 3 propostas do Poder Executivo que promovem reestruturações em diferentes áreas da Prefeitura, alterando organizações internas, extinguindo alguns cargos e criando outros. A reunião pode ser acompanhada pessoalmente no plenário aqui da Câmara Municipal de Campinas. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E você pode conferir também, direto aqui, com a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E também pode conferir a pauta completa com todos os 20 projetos que devem ser discutidos nessa noite lá no site do Legislativo Campineiro. O endereço é www.campinas.sp.leg.br.